Os jovens não conseguem distinguir entre o que é verdade e mentira nas redes sociais. A conclusão é de um estudo da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eu vi os homens de preto chegando e, de repente, bom, 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 bom. Carol é atriz e trabalha vivendo a ficção nos palcos, mas na vida real ela já teve dificuldades para distinguir o verdadeiro do falso, principalmente quando o assunto é política. Eu acho que foi o maior problema da época do impeachment, era saber onde realmente eu poderia procurar informação. Porque todo mundo postava muita coisa, você abria tudo para ler, só que se você não tem realmente um conhecimento político sério, fica meio perdido. E não é só no Brasil que as informações falsas sobre política proliferam. Uma análise da agência BuzzFeed News mostra que notícias falsas sobre as eleições nos Estados Unidos tiveram mais compartilhamentos do que os sites de notícias, como o New York Times. Até o Facebook foi acusado de favorecer a vitória do republicano Donald Trump por não ter filtrado notícias inverídicas sobre Hillary. Na internet, as mentiras se misturam com as informações verdadeiras e acabam tendo o mesmo peso. Essa confusão entre o verdadeiro e o falso no espaço virtual virou tema de uma pesquisa da Universidade Americana de Stanford. O estudo feito com mais de 7.800 jovens mostrou que 80% foram incapazes de apontar diferenças nas chamadas para notícias e para conteúdos patrocinados. E 40% deles consideraram verdade uma informação que sequer tinha fonte. E também não importa tanto se é verdade ou é mentira. Eu estou levando curtidas, né? Vamos dizer, estou recebendo, tem muitas curtidas, eu estou sendo visto, eu estou sendo divulgado meu nome, meu blog, meu sei lá o quê. Onde encontrar notícias verdadeiras, é só assistir o jornal aqui, não, Boscoli? É só contratar os profissionais. A gente está numa era em que parece que o amador, né, o império dos amadores, né, parece que é legal não saber, né? E eu não sei, se você tiver alguma dúvida, você que é jovem, eu já fui jovem, acho que a gente é jovem há bastante tempo já, né? Basta ser uma redação profissional, basta ser um grande jornal, uma grande revista, e todas as outras redes sociais vivem disso, né? Os jornalistas sofrem, trabalham, né, tem problemas graves, uma crise na mídia também que se estende mais do que a crise no nosso governo. E, no final das contas, é daí que vêm as notícias, a pureza dos fatos, né, vem daí. Né? Os jovens têm problema em reconhecer outras coisas também. Eu acompanho bastante o trabalho de Stanford, né? Tem um laboratório lá de alta tecnologia que criou o sintetizador mais vendido de todos os tempos, eu gosto muito. O MIT também, o MIT fez uma pesquisa há um ano e pouco atrás, dizendo que essa geração não percebia, olhando uma pessoa, as micro-reações. Por ficar olhando alguma coisa plana, direta e mudando, etc., tinha uma dificuldade, sim, detectada em laboratório de perceber micro-feições. Se isso não é desesperador, eu não sei mais o que é. Ainda bem que a história humana, assim como a harmonia, né, tensão e relaxamento, é pendular, né? Porque se a gente fosse continuar nessa tendência, a gente ia acabar todo mundo pendurado numa árvore novamente, né? Eu acho triste, né? Eu queria lembrar que o jovem é uma invenção do século passado, do século XIX para trás não havia o jovem. Você que é jovem deveria pensar duas vezes se é bom ser esse negócio que chamam de jovem, né? Muito bem, Humberto Eco também já dizia, né, da questão da internet. Eu acho que o jovem é idiota, como o Humberto Eco falou. Ele falou na verdade não era o jovem, ele falou que a internet ela deu espaço a todos, né, inclusive aos imbecis, os idiotas. É que a imbecilidade é a maior multinacional do mundo, mas faz tempo, não é de agora. A internet não inventou o ser humano, ela só revelou o que já sabia. Exatamente. O que os filósofos desconfiavam e não conseguiam aferir, hoje a gente consegue aferir. Mas esse é um fato absolutamente preocupante em vários campos. Você vê na área educacional, escolas, universidades, etc., um dos temas recorrentes de professores, mas desde do ensino médio, etc., é treinar as pessoas para usar a internet, mas sabendo a origem das informações, né? Então, você tem um problema aí que eu espero que uma certa conscientização, tipo essas pesquisas, essas matérias, possam levar, porque essa dificuldade, que para a gente é mais ou menos evidente, para o sujeito que nasceu nesse mundo aqui, do tablet, da internet, não é tão evidente. Assim, reconhecer um bom jornal, um bom jornalista, quem é um especialista, etc., não é uma coisa trivial, é uma coisa que tem que ser ensinada, né? A gente era ensinado na escola
E agora vai ter que ser ensinado isso com o padrão internet. Mas mais grave que isso ainda, William, me parece que é o sujeito que se informa por rede social sem perceber que a rede social é uma retroalimentação do seu próprio grupo. Claro. Então, assim, eu acho que parte dessa bipolaridade que começou a ocorrer no debate é porque o sujeito se informa, ele não sabe que é o mecanismo de busca da internet, ele já seleciona aquilo que é mais compatível com o perfil dele. Então, o sujeito, ele é retroalimentar. Ele que fica se informando por ali, no fundo, ele está se informando só com as pessoas que concordam com ele. E aí ele desconhece a visão alternativa. E aí o cara fica um estúpido, porque ele vê uma parte da realidade, jura por Deus que aquilo é a totalidade do que está acontecendo e vira um radical, sem perceber que Mas a gente voltou para dentro da caverna, né? A gente está de costas para a abertura da caverna, olhando para a parede, de novo. Pois é. Quantos mil anos depois, né? De Platão. Sabe quem faz isso bastante, de ficar dentro, de se alimentando e voltando no mesmo ponto, achando que está fazendo outra coisa? É o boi ruminando, não é isso? Ele rumina, vai, sério, né? Vai para o estômago dele, aí volta... E fica indo e voltando e ele acha que está tendo várias, né, etapas. Moral da história, somos todos bois, é isso. Eu acho que a gente tem que ficar atento só, William. E o jovem não é idiota. O Rodrigo Rossi, que Falcone pelo Facebook, resumindo, a internet não cria os idiotas, ela apenas os revela. Acho que sim. A Sheila Soares aqui, é interessante isso que ela diz, os jornais, mesmo que seletivos, são obrigados a apurar e checar as fontes. Esse é realmente o papel do verdadeiro jornalista. Pois é, e de todo estudo, na verdade, qualquer estudo, o jornal repete um pouco isso, é ir nas fontes a informação em si ela é importante, mas ela é mais importante quando ela está vinculada à fonte, no sentido de que você sabe de onde vem. A pureza da informação. Ou a pureza, ou quando ela vem com a origem, porque ela pode ter uma interpretação, olha, essa frase veio de um filósofo com tal linha. Pô, então você entendeu o que aquela informação está dizendo vinculado ao cara que você está lendo, Platão, quem for. A origem não garante a pureza da informação, mas ele garante o conjunto de ideias que geraram aquela informação. Então, o jornalista, como você até comentou agora, você pega um lado, vai falar com um sujeito que defende o governo, você sabe que a avaliação dele é de um sujeito que é do governo. Simultaneamente, você fala, olha, agora eu vou falar a informação do outro lado. Não é que a informação nunca é neutra, mas você, pelo menos, você vincula ao conjunto de ideias da qual ela originou. Eu acho que essa é a percepção que gera uma sofisticação e que esse treino a internet tem tirado. Inventamos a dialética, hein? Perfeito. O número de